Como investir no Tesouro Direto? Sabia que essa é a pesquisa no Google mais feita sobre investimentos aqui no Brasil? Pois é, essa aula aqui vai mostrar para você exatamente como começar a investir no Tesouro Direto. Não perde não, segue, compartilha e curte aqui pra gente. Aula de Tesouro Direto. Essa aula aqui é uma aula complementar à aula que você teve aqui, ó. Só clicar aqui nesse link, você vai ver a aula de renda fixa. Aqui a gente vai falar dos ativos, né, daquilo que você encontra no Tesouro Direto quando você começa a querer investir. Então vamos lá, vamos começar já do comecinho aqui, lembrando que a Verimastery, ela tem um curso que você, no link aqui da descrição desse vídeo, você vai encontrar o nosso site, lá no nosso site você vai encontrar o nosso curso. Esse curso, a gente vai ensinar você no detalhe como investe no Tesouro Direto, pegando na sua mão mesmo. A gente abre a tela ali do computador, abre o site do Tesouro Direto, ensina você a escolher o melhor ativo para o seu perfil, para a sua necessidade, para o seu objetivo. O Tesouro Direto você vai encontrar basicamente na primeira tela dele ali, e trabalhando aqui nos ativos mais básicos que você vai encontrar esses três aqui, ó, tá? Vão ter mais, mas mais ao longo da aula aqui eu vou explicando esses outros depois, que você vai ver que é mais uma variação desses três aqui do que necessariamente algum ativo novo, alguma coisa diferente do que você já vai aprender aqui, tá bom? Então, partindo do básico aqui, ó, você vai encontrar o Tesouro Selic, tá? O Tesouro Selic, ele é o título pós-fixado. Pós-fixado é aquele que vai seguir uma taxa, um índice, né? Então, aqui, Tesouro Selic, por quê? Porque ele está seguindo a taxa Selic, tá? Você não sabe o que é Selic também? Não sei! Outra aula aqui, ó. Nessa aula eu falei de Tesouro Selic e também falei de IPCA, né? O que é o IPCA? É o Índice Oficial da Inflação. Tesouro Selic, então vamos lá, vamos começar aqui um por um falando desses ativos, né? O que é o Tesouro Selic? Então, títulos pós-fixados, ou seja, eu não sei qual é a taxa exatamente que eu vou ganhar. Eu sei que ele vai seguir a Selic. E se a Selic é uma taxa que hoje está valendo 10% ao ano, o que eu vou ganhar? 10% naquele período. Se ela está valendo 15% ao ano, que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo é isso realmente que ela está valendo, eu vou ganhar 15% ao ano. Ah, eu vou ganhar 15% de hoje até os próximos 12 meses? Não, ela é uma taxa pós-fixada. Eu sei quanto que ela vale para trás, olhando para trás. Mas olhando para frente, eu ainda não sei quanto que ela vai estar valendo. Eu sei que hoje ela é 15. Pode ser que daqui a um ano ela esteja valendo 12. E aí quanto que eu vou ganhar se eu investir nesse ativo aqui, por exemplo? Eu vou ganhar a média do período em que ela esteve em 15 até ela chegar em 12. E é um investimento ideal para quem quer começar a investir no Tesouro Direto. É um investimento, esse aqui é o investimento mais seguro, é um investimento que menos vai ter variação de preços. Então você vai investir R$1.000, dificilmente você vai abrir um dia lá a plataforma do Tesouro e vai ver que esse seu investimento estava R$999, por exemplo, tá? Então ele vai ter pouca volatilidade, que a gente chama, né? Então ele vai sempre render um pouquinho, mas sempre para cima. E ele é ideal para quem? Para sua reserva de emergência. Então lembra que lá numa das primeiras aulas também que eu dei aqui no YouTube, uma das primeiras aulas lá dos nossos cursos, a gente sempre fala, olha, se você não sabe investir ainda, você não conhece nenhum produto de investimento, você só conhece a poupança, então para sua reserva de emergência serve a poupança. Não é o melhor investimento, mas serve, enquanto você ainda não aprendeu outros investimentos. Então tá aqui um exemplo de um investimento que você pode substituir pela poupança assim que você começar a aprender um pouquinho mais, tá? Indicado para objetivos de curto prazo é até 5 anos. Então qualquer objetivo que eu tiver de 1 mês a 5 anos é curto prazo, então esse aqui é o ativo para esse tipo de objetivo que eu quero, tá? Esse ativo aqui, se você quiser vender ele antes do vencimento, ele é o mais seguro, você não vai ter grandes variações de preço nesse ativo aqui, tá bom? Então esse é o mais seguro que você vai encontrar no Tesouro, né? Pré-fixado. Aí, de novo, relembrando a aula de renda fixa, o pré-fixado é aquele que eu travo a taxa. Aqui sim, eu sei exatamente quanto eu vou ganhar. Porque, como o próprio nome diz, eu vou pré-fixar uma taxa. Eu vou dizer para você, olha, você vai deixar esse dinheiro investido aqui no Tesouro comigo e eu vou te pagar 12% ao ano. Se a taxa de juros sair de 12 e cair para 10, eu continuo te pagando 12. Se a taxa de juros sair de 12 e for para 15, eu também continuo te pagando 12. Então, por isso, esse ativo aqui ele tem um pouco mais de volatilidade. Se eu fico com o título até o vencimento, eu vou ganhar 12. Foi o que o governo, né, no caso aqui do Tesouro, prometeu me pagar. Se ele prometeu me pagar 12% ao ano, de 2025, que é quando eu estou gravando essa aula aqui, até 2030, se eu ficar até 2030, eu vou ganhar 12% ao ano certinho, redondinho ali.
Mas se lá em 2027 eu decidir vender esse título, aí eu estou sujeito ao mercado. Então, por isso, esse tipo de título aqui, você já não consegue negociar ele que nem esse aqui com venda antecipada. Se você comprar ele para um vencimento, o ideal é você carregar ele até esse vencimento. Você não mexer nele antes disso. É o investimento ideal para quem quer saber exatamente o valor que vai receber ao final da aplicação no vencimento do título. Não se você quiser resgatar ele antes, tá? Vantagens: garante uma rentabilidade fixa, óbvio, né? Você sabe exatamente quanto vai resgatar no final, e ideal para metas de médio e longo prazo. Então, se eu, por exemplo, hoje comprar um título pré-fixado com vencimento para 5 anos, ou 6 anos, ou 10 anos, é muito mais difícil eu saber quanto que a taxa de juros lá na frente vai estar. E aí, eu acabo ou me beneficiando, ou também, óbvio, pode acontecer de eu me prejudicar com relação a isso. Se eu comprar hoje um título pré-fixado que me paga 13% com vencimento para 10 anos, se a taxa média de juros dos próximos 10 anos for 10%, eu saí no lucro. Eu comprei um título que vale 13 num momento de mercado que na média foi 10. Se eu comprei esse título pagando 13, mas eu der azar e essa taxa pós-fixada aqui, a taxa Selic, ela aumentar muito e ficar lá em cima, e ela continuar, por exemplo, 15% nos próximos 10 anos na média, aí eu vou ter um prejuízo, porque eu contratei 13 e o mercado está pagando 15. Então entende aqui que já começa um pouquinho de falar de diversificação também. Eu não vou colocar todo o meu dinheiro aqui, nem todo o meu dinheiro aqui, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Se eu soubesse, eu tivesse certeza absoluta do que ia acontecer, eu colocava tudo aqui no pré-fixado com uma boa taxa e sabendo que a taxa Selic vai cair, por exemplo, eu ficaria tranquilo ali. Então é importante você diversificar e pensar sempre no prazo, né? Então aqui quando ele fala metas de médio e longo prazo, é exatamente isso. A gente está falando de um título que eu vou investir para 6 anos, 10 anos, 15 anos às vezes, em que eu não tenho tanta previsibilidade do que vai acontecer. Mas se eu quero saber exatamente quanto eu vou ganhar, eu posso investir nele e carregar esse ativo por bastante tempo. Terceira categoria de títulos que você vai encontrar no Tesouro Direto: Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, ele é o que a gente falou lá na aula de renda fixa, o ativo híbrido. Por quê? Porque ele vai trabalhar com uma taxa de juros pós-fixada, que é o IPCA. Eu não sei ainda quanto ele vai ser nos próximos 12 meses, nos próximos 24, nos próximos 36. Eu sei quanto ele foi no passado, isso eu consigo ver. Mas olhando para frente eu não sei. Então ele é pós-fixado. IPCA é a inflação dos próximos períodos, né? 12, 24, 36 meses, 30 anos, 20 anos, 40 anos, enfim, tá? Então é o quanto a inflação vai andar daqui para frente. E aí ele tem uma parte pré-fixada. O que ele vai fazer então? Ele vai te pagar inflação, digamos que hoje a inflação seja 5% e na expectativa média nos próximos 12 meses seja 5% mesmo, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar 5%, que é o IPCA, e vai colocar um prêmio pré-fixado. 5. Para a gente chegar perto do Tesouro Selic, do quanto ele está pagando hoje, que é 15, quanto que o Tesouro IPCA teria que colocar de prêmio para você ter 15% também? Tá? 10%. Então o que ele vai fazer hoje? Ele vai falar o seguinte: olha, Helder, para daqui a um ano, se você comprar um Tesouro IPCA hoje, para você ganhar a mesma coisa que você está ganhando no Selic, eu vou te pagar IPCA, que a gente não sabe quanto vai ser, mas a gente espera que seja 5%, mais uma taxa pré-fixada de 10%. Ok? Na teoria, daqui a um ano você vai ter 15, que é o que a taxa Selic está pagando também hoje, perfeito? Só que, de novo, a taxa Selic ela é móvel. Hoje ela é 15, eu não sei quanto ela vai ser daqui a um ano. E se as expectativas de mercado de 12% dela se realizarem, né, 12, 12,5%, e eu comprei um Tesouro IPCA que paga IPCA mais 10, significa que eu estou ganhando 15 num cenário que os juros está 12,5%. Então eu saí no lucro. E aí, de novo, eu não tenho como prever se a inflação vai ser 5%, se a taxa Selic vai ser 15, se vai ser 12, eu não tenho como prever se a inflação vai ser, de repente a inflação dispara, vai para 10%. Aí se eu estava ganhando 10 mais 10, olha só que legal, eu estou ganhando 20% nesse ativo aqui. Mas o que é mais importante sobre o Tesouro IPCA? Não é a gente ficar tentando adivinhar, não. Tá? Aqui é um investimento também de longo prazo e qual que é o grande benefício de você investir no Tesouro IPCA? Se proteger da inflação. Porque, independente da taxa de juros que ele esteja pagando, além do IPCA, então eu falei aqui em IPCA mais 10, por exemplo, se você conseguir essa taxa excelente, IPCA mais 10 significa que você sempre, nos próximos 10, 15, 20, 30 anos, não sei qual vai ser o vencimento desse título que você vai escolher, você vai ganhar inflação, não interessa quanto ela vai ser, mais 10%. Então, se a inflação de um ano for 5%, você está ganhando 15%. Se a inflação de um ano for 10%, você está ganhando 20%, porque é 10 mais 10. Se a inflação de um ano for 15%, você está ganhando 25%.
porque é 10 mais, é 15, né, que é a inflação do período, mais 10%, tá? Então, sempre vai ser uma boa alternativa para você investir no Tesouro IPCA para o longo prazo, porque você sempre vai estar se protegendo da inflação. E aí você lembra também da aula lá de Selic, que eu falei de inflação? A inflação, ela corrói o nosso dinheiro ao longo do tempo. Ele se desvaloriza ao longo do tempo. Então, se você investe no Tesouro IPCA, você garante que aquele dinheiro lá da Coca-Cola, que eu dei do exemplo lá no vídeo da Selic, aquele dinheiro da Coca-Cola, ele sempre vai comprar uma Coca-Cola de 2 litros. Ele não vai se desvalorizar ao longo do tempo. Então, basicamente, esses são os 3 tipos de investimento que a gente encontra lá no Tesouro. Eu trouxe aqui alguns exemplos de como você vai encontrar os investimentos lá na plataforma do Tesouro, tá? O exemplo do Tesouro Selic, ó. Então ele sempre vai vir com o nome, aqui ó, Tesouro Selic, tá? É o nome do ativo, e um número na frente, olha lá, ó, nesse caso aqui 2027. O que significa esse número? É a data do vencimento desse ativo, né? Então se eu comprar ele hoje, significa em 2025 a gente está falando, significa que eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar uma rentabilidade anual de Selic, mais 0,0355, tá? É nada, isso aqui é quase nada, tá? O que importa para mim é isso aqui, ó. Quanto está pagando a Selic hoje? 15%. Significa que hoje, então, eu estou ganhando 15% ao ano, mais essa variação aqui no ano. Quanto que eu preciso para investir nesse ativo? Olha lá, investimento mínimo, R$ 157. Vamos combinar que se você for hoje, você e 2 crianças no McDonald's, você gasta mais do que isso aqui, com certeza, comprando um Big Mac. Isso aqui é o mínimo que você pode investir, pode ser por mês, pode ser todo dia, pode ser toda semana, lógico que é você que vai determinar, mas para eu comprar um ativo do Tesouro Selic, eu preciso só de R$ 157, só disso, tá? Então, aquela desculpa de que, não tenho dinheiro para investir, vai uma vez a menos aí por mês no McDonald's, que já é possível você investir sim, né? E aqui, outra informação é o vencimento, conforme eu falei lá. O ano estava aqui já no nome do título lá, 2027, mas aqui ele dá exatamente quando vai ser a data do vencimento, ou seja, em 1 de março de 2027, esse dinheiro, mesmo que eu não queira, ele vai ser desinvestido do Tesouro Selic e vai cair na minha conta de volta. Esse aqui é o Tesouro Selic, são basicamente essas informações que você vai encontrar sobre ele quando você começar a abrir a plataforma ali e vai investir. Aí você vai ver Tesouro Selic 2029, que aí então é um vencimento até 2029, você vai ver 2031, 2032, então você vai ver aí vários outros números aqui na frente, mas aí o que muda basicamente é o vencimento. Helder, então comprei esse Tesouro Selic aqui, eu sou obrigado a ficar com ele até 1º de março de 2027? Não. Esse é o único ativo do Tesouro que você pode vender antecipadamente sem pênalti nenhum. No Tesouro Prefixado, eu vou ter mais ou menos as mesmas informações, tá? Vai divergir alguma coisinha. Então o que eu vou encontrar aqui no Tesouro Prefixado? Ó? O nome do ativo, Tesouro Prefixado, e também o ano de vencimento dele, né? Mesma coisa do Tesouro Selic, peguei um aqui inclusive com a mesma característica, tá? A rentabilidade, perceba que agora já vai mudar. Ele já não vai mais colocar Selic mais uma taxinha ali, ele vai colocar uma rentabilidade anual de um valor fixo. Ele vai te falar, olha, se você comprar hoje esse ativo, até 2027 você vai ganhar 14,66% ao ano. Todas essas taxas, todos esses números que a gente fala aqui, normalmente são ao ano, tá? Principalmente quando é taxa. Ok, então eu sei exatamente quanto eu vou ganhar aqui, e se eu quiser esse investimento para um objetivo meu de 2 anos, tá aqui, ó, é o melhor investimento que eu tenho. Né? Helder, não, eu tenho um investimento aí que não é de 2 anos, é para 4 anos, é para fazer uma viagem aí um pouco mais complexa, sei lá, para a Europa, por exemplo, tá? Então, não, eu quero investir por mais tempo. Aí você vai procurar lá o Tesouro Prefixado 2029, que vai vencer em 1º de janeiro de 2029 e vai te pagar uma taxa de juros um pouco diferente, porque a depender do vencimento, isso vai mudar. E aqui, olha só, mais uma questão importante aqui, olha o valor mínimo para a gente investir nesse ativo, R$ 7,56, gente. É assim, é absurdo dizer de novo que não é possível investir porque não tem dinheiro, porque não sobrou dinheiro, né? Se você investir antes de gastar, com certeza você consegue investir nesse ativo aqui. Esse é o título, então, Tesouro Prefixado. Tesouro IPCA. Perceba que agora a gente já tem mais um nívelzinho ali de complexidade, tá? As informações básicas são as mesmas de novo, então aqui é o nome do ativo e o vencimento dele, lá, 2035. Tá? Então, já percebe que esse título aqui, ele já alongou um pouquinho mais, porque lembra que ele é um título que a gente pensa sempre mais no longo prazo? Né? Qual que é a rentabilidade anual dele? Olha lá. Neste momento que eu tinha aberto essa plataforma do Tesouro, ele estava me oferecendo IPCA mais 6,97, vamos arredondar aqui para 7% ao ano. Tá? De novo, sempre taxas ao ano. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Independente do que acontecer com a inflação, você que investiu nesse ativo vai ganhar o que está acontecendo com a inflação mais 7% ao ano.
ok? Se a inflação saiu de 5 e foi para 20, você vai ganhar 27. Então aqui você está garantindo que o seu poder de compra ele está sendo representado. Né? Se a inflação for 20, você ganha 27. Se a inflação for 30, você ganha 37. Se a inflação for 40, você ganha 47. Então você sempre vai ganhar 7 acima da inflação, ok? E aqui de novo, né, lá, investimento mínimo, R$ 21,76. Né? E aí, lá no nosso método Invest, a gente ensina você, inclusive, a fazer esses investimentos todos aqui, ó, de forma recorrente. Por exemplo, se o seu salário cai sempre no dia 10, você pode entrar lá no Tesouro e falar assim, ó, todo dia 10 eu quero que o Tesouro tire R$ 100 da minha conta e aplique aqui no Tesouro IPCA 2035. E aí, o dinheiro já saiu antes de você ver ele na sua conta ali, tá? E aí você está formando ali um dinheiro, um acúmulo de dinheiro para objetivos de longo prazo, nesse caso aqui 2035, a gente está falando de 10 anos, então já é um investimento ali de longo prazo.